amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Obrigado, Mendes, pelas harmoniosas canções. Muita paz. Muito inspiradoras. E nós vamos, então, dar início ao nosso encontro de hoje, né? Agradecendo ao nosso Mestre Maior Jesus, a espiritualidade superior que nos ampara, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de estudos, que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes às mensagens que estarão sendo trazidas aqui hoje, que a inspiração da espiritualidade superior possa intuir o nosso palestrante, para que assim as mensagens mais apropriadas, que mais vão atingir os nossos corações, sejam assim trazidas por seu intermédio, que as águas possam ser fluidificadas em cada casa que está aqui representada e que as tenha colocado. Enfim, que a vossa graça possa recair sobre todos os lares que aqui estão representados e por aqueles também que por algum motivo não puderam aqui estar. E que dessa forma nós possamos continuar caminhando em vossa senda, colaborando sempre para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aí conosco Jonathan, né? Mais uma vez Jonathan, que bom tê-lo aqui de novo conosco, trazendo aí seus estudos sempre muito aprofundados, né? E o Jonathan vai falar para nós hoje sobre o julgamento. E antes de passar a palavra para ele, como sempre, aquele lembrete, né? Que as perguntas poderão ser feitas pelo chat, e 10 minutos antes do final, se as houver, a gente fará uma interrupção para encaminhá-las ao Jonathan. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. A gente agradece mais uma vez a acolhida, agradece a espiritualidade, agradece a Jesus, como foi dito na oração. É sempre muito importante, muito bom sermos convidados para falarmos do Evangelho, para estudarmos o Evangelho, para estudarmos a doutrina espírita, principalmente pelo fato de que a lição que nos é dada a falar, a lição que nos é dada a estudar, a aprofundar, é pelo simples e principal objetivo, principal fim, que é para que possamos aprender, porque é necessidade nossa realmente aprender. Quando nós somos convidados a falar de um determinado tema, é porque nós precisamos conhecer aquele tema, nós precisamos estudar aquele tema, precisamos compreender aquele tema para que possamos aprender aquele tema, aprender aquele ponto, aprender aquela virtude, aquela qualidade moral. Então, a espiritualidade, na verdade, a gente entende sempre que quando somos convidados para falar de um tema, está vindo por logo um puxão de orelha, em que a espiritualidade fala para a gente assim: meu irmão, meu filho, meu companheiro de jornada, atente-se para esse ponto, atente-se para essa, vamos dizer, essa virtude, ou vamos dizer, essa qualidade moral ao qual estamos te convidando para estudar, porque você necessita de aprender, você necessita de compreender. E quanto mais nós estudamos, para quem estuda a doutrina espírita percebe isso, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pegamos o livro, por exemplo, o livro dos Espíritos, quanto mais vezes nós repetimos, maior
se torna a nossa compreensão, e é tão interessante, nós temos uma visão sempre diferente, sempre nova, daquela mesma lição agora nós estudamos. Se pegarmos as parábolas do Mestre Jesus, e lermos hoje nesse momento, nós vamos tirar uma interpretação, daqui a alguns anos, outra interpretação. Porque, fatalmente, nós compreendemos que a nossa reflexão, a nossa, vamos dizer, nossa gama de conhecimento, a nossa absorção, ou nossa compreensão e reflexão, ela é fruto de aquisição de conhecimento constante. E o próprio Mestre Jesus nos ensinou a conhecer verdade, que a verdade nos liberta. É exatamente sobre esse ponto principal que nós dissemos, nós estamos aqui introduzindo para entendermos que quem fala nesse momento é alguém que está também em busca de compreensão, em busca de aprendizado, que cai, que erra, e é por isso que a espiritualidade vem convidar. Por isso as nossas respostas, como foi dito as questões, ou mesmo a abordagem que fizermos, nós vamos sempre estar aí com apoio, fundamentando, né, dentro da doutrina espírita, dentro dos princípios da doutrina espírita, dentro dessas lições, desses livros ao qual citamos, livros dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e todas aquelas obras aí que nós temos em mãos, principalmente as obras pelo punho de Chico e nosso irmão Emmanuel. Exatamente porque nós não somos ainda capacitados de ensinar. Nós somos companheiros de jornada que buscam juntos aprender, compreender e refletir, e aprender e adquirir experiência na nossa vivência. Então a gente agradece a acolhida e vamos tocar o barco, vamos aí seguir nessas instruções do mestre a respeito da aquisição do conhecimento. Enfatizando isso também, que é o conhecereis verdade, a verdade vos liberta, temos aí aquele jargão popular, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu conheço-te a ti mesmo. É fundamental esse conheça-te a ti mesmo para compreendermos quem somos, onde estamos e qual é o nosso propósito. A doutrina espírita ela vem o tempo todo nos ensinando isso, nos ensinando a entender quem nós somos e quais são os nossos objetivos aqui na reencarnação, nos dando um verdadeiro propósito para a vida. Quantas vezes ouvimos irmãos nossos dizerem que estão desanimados, tristes porque não veem propósito na vida, não é verdade? E, na verdade, nós estamos aqui buscando essa compreensão para entender que há um propósito dentro de uma lei perfeita, unânime, de amor, e que, compreendendo esse propósito, nós vamos nos sentir mais completos, podemos assim dizer, e realmente, vamos dizer, com a mão na charrua, já prontos a trabalhar, prontos a adquirir experiências, que é esse o nosso propósito. Somos espíritas, ou podemos assim dizer, aspirantes a espíritas, aspirantes a homens de bem, como nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Somos aspirantes, ou seja, estamos em busca de nos tornarmos apóstolos por enquanto discípulos do Mestre, em busca de vivermos as experiências do Mestre, e estamos aqui dispostos aqui a adquirir esses conhecimentos, para que assim possamos adquirir a experiência e adquirir todo o merecimento ao qual nós buscamos almejar, que nada mais é do que o merecimento do trabalho, o merecimento de termos a oportunidade de estarmos trabalhando junto com o Mestre, junto dele, proporcionarmos plantios novos e dessa forma colheitas novas. Estamos aqui para sermos, vamos assim dizer, os novos apóstolos do Evangelho. E para isso nós precisamos compreender bem esse mecanismo ao qual nós sempre dizemos na doutrina espírita, que sempre somos convidados a dizer, o mecanismo da reforma íntima e o propósito da reforma íntima. Então, nesse preceito também do conhecimento de ti mesmo, nós pegamos aqui uma das lições lá da obra de Emmanuel, na verdade, da obra espírita, né? Comentário de Emmanuel, reformador de 1958, em que Emmanuel fala para a gente assim, ó, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. E é interessante que quando diz assim para a gente, nós começamos a pensar assim, peraí, então quer dizer o quê? Nós fomos exatamente naquela linha que o Evangelho nos ensina, e que lá uma frase que eu já ouvi muito no passado dizer assim, que nossa boca fala o que o nosso coração está cheio, né? Realmente um dito popular aí que nos fala da lei divina. Porque nós só vemos aquilo que nós só somos, só começamos a perceber aquilo que nós temos de experiência. Sempre gostamos de citar um exemplo básico, por exemplo, da matéria. Se formos falar, por exemplo, sobre átomos, ou por exemplo, que tudo é composto de átomos, e formos chegar, por exemplo, para um físico e perguntar o que há numa parede, ele vai definir para a gente ali como átomos, prótons, elétrons, aquele mecanismo todo. Se formos falar para um químico e perguntar, por exemplo, para um químico o que há numa parede, ele vai trazer todo aquele arcabouço da tabela química, né? Periódica, lá, aquele mecanismo todo. E se formos perguntar lá para um pedreiro o que há na parede, ele vai falar para a gente tijolo,
cimento, areia, vai trazer o que ele tem de experiência. Então, verdadeiramente, quando nós estamos deparando com qualquer experiência, qualquer ato, qualquer situação que nós vemos, ou qualquer irmão nosso, nós enxergamos no nosso irmão aquilo que nós temos de experiência. Isso é importante nós entendermos logo no início da instrução, para que nós começamos a perceber o porquê que nós julgamos e o porquê que muitas vezes nós só começamos a ver os pontos negativos das situações. E o momento em qual nós vivemos na humanidade é um momento muito propenso a isso, né? Que é o mecanismo. A gente sempre vê guerras, conflitos, pandemia e divórcios, conflitos familiares, homicídios, podemos assim dizer, e começamos a adentrar nesse campo, no campo mais, não no campo da compreensão, não do campo do plantio em equilíbrio, não do campo do equilíbrio, da oração, da fé, da confiança, e sim no campo do desespero, no campo do desânimo, sem compreendermos realmente o que há ali de verdade. E exatamente isso por quê? Porque, segundo a doutrina espírita, todos nós, espíritos pensantes, encarnados e desencarnados, nós somos frutos de nós mesmos, como nos diz Emmanuel. Como assim? Tudo que nós somos e tudo que nós pensamos e raciocinamos, isso é fruto de aquisição de experiências, aquisição de conhecimentos, que vem aí há milênios ocorrendo, ou seja, somos seres imortais, estamos na pauta da reencarnação, da repetição, adquirindo experiências, e hoje eu, por exemplo, como Jonathan, nosso irmão Mendes como Mendes, e aí o Wagner como Wagner, é fruto de quê? De milênios, milênios e milênios de experiências, milênios e milênios, milênios de aquisição de experiências. Então, tudo que nós somos é fruto de um caminho gigantesco, de um tempo, vamos assim dizer, imensurável, e tudo que nós temos, nós somos também é fruto de experiências que nós adquirimos. E segundo o nosso irmão Emmanuel, nosso passado é obscuro e delituoso. Quando nós vamos aprofundar a respeito do estudo da doutrina espírita, nós vemos que o propósito da reencarnação não tem um simples, vamos dizer assim, dizer, objetivo de simplesmente repetirmos e voltarmos para a carne e curtirmos a vida, não. Uma finalidade aí útil, uma finalidade extremamente útil. E qual que é o propósito? Evolução, progresso do ser, progresso do indivíduo. E em que se dá esse progresso? Bom, segundo a espiritualidade, adquirimos aí durante os milênios o intelecto, essas experiências que fomos adquirindo aí, nos tornamos doutores, avançamos a ciência, a tecnologia, a medicina, em vários campos que pudemos imaginar. Porém, segundo a espiritualidade, nós ficamos muito aquém, nós vamos lá no livro Segue-me de Emmanuel, segundo Emmanuel, nós ainda estamos muito aquém ainda no nosso processo evolutivo no campo moral, avançadíssimos no campo intelectual e pouco avançados no campo moral. E dessa forma, cabe à doutrina espírita e cabe a nós, nesse momento, como espíritas, avançarmos, alavancarmos, acelerarmos o processo para que possamos nós, primeiramente, e aqueles que convivem ao nosso redor, fazer o seu progresso moral, que, vamos assim dizer, é o principal objetivo e o foco no momento do ser, o foco no momento do espírita e o foco no momento do cristão. É o nosso objetivo realmente começarmos a nos preocupar muito mais em amontoarmos tesouros no céu, segundo o próprio Mestre Messias, que é adquirir essas qualidades morais. Como citamos, nossas experiências, segundo Emmanuel, é fruto de um passado obscuro e delituoso. E, consequentemente, se sabemos que estamos reencarnados, e aí vem um conhecimento também trago através da doutrina espírita, se estamos reencarnados é porque necessitamos reencarnar. Ainda temos a necessidade de reencarnarmos. E se estamos reencarnados é porque, consequentemente, nós necessitamos mudar todas as nossas experiências. Todas as nossas experiências são fruto de um passado obscuro e delituoso. E por que nós citamos isso? Porque, consequentemente, se nós entendemos que a lei de progresso, que a evolução, ela é contínua e ininterrupta, e que ela é, de certa forma, como nos diz a espiritualidade superiora, ela é infinita, nós vamos ficar evoluindo para sempre. Então, não importa o patamar ao qual nós adquirimos em qualquer qualidade que podemos imaginar, sempre terá algo a mais, sempre terá um novo degrau, um novo patamar ao qual nós devemos aí buscar adquirir.
A título de exemplo, temos vários exemplos, como o próprio Mestre Messias, ou, podemos assim dizer, vamos trazer de uma forma mais clara, o nosso irmão aí, que a gente sempre cita, Francisco de Assis, um espírito de altíssima envergadura, não vamos adentrar na história dele, porém, veio aqui em missão, mas nós sabemos, segundo a espiritualidade, ainda tinham que aprender, senão não teria. Nós sabemos que o espírito, a evolução é contínua e ininterrupta, e sempre vai ocorrer. Então, tinha algo a aprender. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender qual que é o próximo passo da evolução dele. Claro que não, ele está acima de nós. Mas, Jesus, com certeza, ele sabe o patamar ao qual ele tinha que alcançar. E em prova disso, nós temos aí, segundo a espiritualidade, que o espírito mais evoluído que pisou na Terra é Jesus, é o Mestre. Então, consequentemente, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, como qualquer espírito que conviveu aqui, são aprendizes, estão aí aos cuidados de Jesus e estão aprendendo com Jesus, consequentemente. Então, ainda há patamares a serem alcançados. Então, nesse pensamento é qual nós introduzimos nosso estudo para percebermos que não importa o que nós ouçamos aqui, ou em qualquer momento da doutrina espírita, aquela lição é sempre para nós. Sempre é para nós. Por mais que muitas vezes fomos aí imbuídos pelo orgulho, pelo egoísmo e achamos que não é, a lição que chega até nós é para nós. Que possamos começar a largarmos de lado esse pensamento, que muitas vezes a lição que eu estou aprendendo hoje é para o meu vizinho, é para o meu patrão, é para o meu pai, é para o meu irmão. Não. O evangelho ao qual nós estamos estudando, e essa qualidade, na verdade, ao qual nós vamos adentrar aqui hoje, na verdade, esse propósito, agora nós vamos falar aqui hoje, deve ser sempre levado em conta como algo que nós devamos tomar cuidado em nós mesmos, dominar em nós mesmos, para que assim possamos adquirir o máximo de experiências e dessa forma, como nos diz Emmanuel, como nos diz a espiritualidade superior, sairmos daqui com nota 10, aprovados, vamos assim dizer, ou seja, com aquele objetivo ao qual nós entramos na reencarnação alcançado, com aquela meta alcançada. Então é muito importante nós fazermos essa pequena introdução para que não possamos ainda nos perder, buscar aí comentários ou vamos assim dizer frases bonitas, marcantes para podermos gravar nos para-choques dos caminhões, para podermos postar na internet, para podermos postar no nosso WhatsApp, sem tirarmos o espírito da letra, sem tirarmos proveito real dos ensinamentos tragos pela espiritualidade. E quando nós começamos a estudar esse tema, automaticamente a nossa orelha começou a queimar muito, porque nós vimos aqui uma necessidade muito grande, mas muito grande, mas vamos assim dizer, quase que incontrolável de estarmos estudando sobre esse tema todos os dias da nossa reencarnação. Porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, nós caímos nesse vício, que segundo Emmanuel, é realmente um ato vicioso. Está lá na lição do Reformador de 1956, página 6. O fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro no olho do nosso próximo. Viciosa. Então, quando nós estamos julgando ou analisando um ponto ou pesando algum dos nossos irmãos, essa atitude nossa é viciosa, segundo instruções do nosso querido irmão Emmanuel, que está lá na obra de Reformador de 1956. E se é um vício, quando a gente fala vício, automaticamente o que a gente tem que fazer? Tomar um certo cuidado e começar a dominar, e começar a, vamos dizer, a ir contra isso, porque um vício não é algo bom para nós. Então, é importantíssimo nós começarmos a perceber e começarmos a entender isso. E a principal fonte nossa, ao qual nós utilizamos para poder levar esse estudo, é verdadeiramente o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, em que traz para a gente essa passagem, que é: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem é tão interessante porque ela está em todas as Bíblias, todas as religiões. E nós, por muitas vezes, ouvimos dessas passagens a qual nós vamos citar a nossa reencarnação inteira. Nós estamos falando dessa e possivelmente ouvimos essa passagem em muitas outras reencarnações. E não, consequentemente, com certeza, não absorvemos a lição da forma ao qual nós tínhamos que absorver.
E Jesus, e nessa verdade, nessa passagem, Kardec coloca para a gente, na verdade, passagem de Mateus, lá no capítulo 7, versículo 1 e 2, que traz para a gente o seguinte ensinamento: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que você tenhais servido para com os outros. Então, olha só para a gente ver. Está falando para a gente aqui uma das leis, como foi trago para a gente aí, e um dos princípios e fundamentos aí da doutrina espírita. Lei de causa e efeito, ou seja, a forma que eu ajo, aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu levo para o meu próximo, e não somente em atitudes físicas, mas também em atitudes mentais. Aquilo que eu gero, que eu crio, toda atitude meu, toda atitude minha, desculpem, toda atitude minha, ela gera consequências para mim. E essas consequências não é pelo simples intuito de punição, não é pelo intuito de vingança, não é isso. Na verdade, é pelo intuito de aprendizado. O intuito da lei divina é para que possamos aprender a sermos pessoas melhores, nos tornarmos espíritos melhores. Porém, muitos alunos aprendem como assim? Aproveitam bem o seu tempo, estudam, se instruem, podemos assim dizer, absorvem o conhecimento em tempo hábil, antecipa as instruções, muitas vezes chega na prova, passa com nota 10. Porém, muitos de nós o que fazem? Enrolam, matam aula, não aprendem, são reprovados, volta de novo, são reprovados de novo e vai nesse mecanismo até chegar um momento que faz como o nosso irmão filho pródigo, fala assim, opa, perdi tempo, fiquei muito tempo perdido, deixa eu recuperar. Porém, nós sabemos, né, Wagner, meu companheiro aí que está nos vendo, que a idade muitas vezes pesa, né, Wagner? Não só a idade, os compromissos, não é verdade? Os compromissos do dia a dia. Então, para um espírito que estuda, por exemplo, vamos falar da reencarnação, que estuda com 18 anos, é muito mais simples e tem muito menos responsabilidade do que o indivíduo que está com 40 anos, não é? Porque muitas vezes lá o adolescente com 17, 16, 15 anos tem um papai e uma mamãe que dá tudo que precisa, não paga aluguel, não paga conta, né? Tem toda aquela mente preparada e apta somente a absorver isso tudo. Já o indivíduo em maturidade, ele preocupa com filho, preocupa com mãe, preocupa com família, é um monte de coisa, trabalho, né? A mente já está com muito mais ali responsabilidades. Olha só pra gente ver. No campo espiritual é a mesma coisa. Quanto mais o tempo passa, um pouco mais difícil vai se tornando. E é natural isso. Nós vemos isso em várias situações aí, na obração e reação, mecanismos da mediunidade, isso é natural. Com qual o propósito disso? Não é pelo propósito simples de punição, é pelo propósito de aprendizado. Então, nós estamos chamando a atenção disso para quê? Para que possamos entender que esse momento ao qual nós nos encontramos é extremamente importante. É de suma importância. Nós começarmos a olhar para dentro de nós, nos percebermos, nos conhecermos como conheça-te a ti mesmo e criarmos um programa de mudança de conduta. Porque muitas das vezes, e quantas vezes já ouvimos falar, né? Ah, não, isso é um simples comentário, é só um comentário, só estou fazendo um comentário. E nós estamos aí pesando e julgando o nosso próximo, vendo aí defeitos do nosso próximo, que na verdade, segundo Emmanuel, como foi dito nessa lição, são defeitos que nós possuímos, porque nós só vemos no próximo aquilo que nós temos. São experiências nossas. E não somente nessa lição, vamos na lição de sintonia. Nós sabemos através da lei de sintonia que nós atraímos os iguais. Segundo a espiritualidade, nós vamos lá no livro dos médios, em sua introdução, nos primeiros capítulos, lá a espiritualidade fala para a gente que os encontros ao qual nós temos, que são os primeiros encontros, ou sem o auspício dessa lei de sintonia, são pouquíssimos, raríssimos, que a grande maioria esmagadora das situações de encontros são, na verdade, reencontros de espíritos, vamos assim dizer, com experiências similares ou iguais, que buscam ali na convivência reajustar um passado obscuro e delituoso. Aí nós vamos com Emmanuel e reajustar, reorganizar, reharmonizar. E segundo a espiritualidade, aquele que mais possui, ele é mais exigido. Então, para um espírita que estuda sobre o não julgar e o não pesar, que estuda sobre a lei divina de sintonia, de causa e efeito, de reencarnação, ele é muito mais responsável em dominar a si mesmo do que o irmão nosso que jamais, nessa encarnação, podemos assim dizer, que não ouviu e não teve as mesmas oportunidades e a mesma instrução.
Mais uma vez citamos isso porque a espiritualidade nos fala e nos ensina lá no livro Consolador que a primeira responsabilidade nossa é começarmos vamos dizer assim, fazer com que aflorem em nós e naqueles que convivem conosco as noções de responsabilidade que nós temos. Então é muito importante nós percebermos isso, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós mesmos produzimos. Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Somente o que há no homem contamina o próprio homem. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, a qual nós citamos, é interessante que também vem a passagem da mulher adúltera. Para quem não lembra, aquela passagem em qual nossos irmãos falam que vão apedrejá-la e chamam Jesus, né? Aí Jesus vira para eles e fala assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mais uma vez, Jesus nos ensinando essa lição, dizendo para nós assim que todos nós somos irmãos e todos nós temos as mesmas experiências. E que nós estamos julgando irmã sem olharmos para nós mesmos, sem observar os nossos próprios defeitos. E Jesus chama a atenção para nós para falarmos o seguinte: nós que muitas vezes julgamos, que pesamos, que fazemos comentários indevidos, respostas indevidas, nós somos extremamente ignorantes por não percebermos que nós temos muitas vezes experiências iguaizinhas, agimos iguaizinhos ou pior muitas vezes do que esse irmão ao qual nós apontamos e ao qual nós julgamos. E isso é muito importante nós percebermos, porque da forma qual nós estamos tocando a vida muitas vezes, se nós estivéssemos no lugar e comparando a nossa vida com esse momento dessa passagem, por exemplo, da mulher adúltera, muitas vezes, ao invés da gente tirar as pedras ao chão, refletir e com humildade reconhecer o nosso erro e se retirar, o que a gente faz? A gente continua atirando a pedra. Não temos a humildade de olhar para dentro de nós e reconhecer, pelo menos, que nós também temos defeitos. E que muitas vezes aquele irmão ao qual nós convivemos, que nós estamos pesando e julgando, o defeito dele é mínimo comparado ao qual nós temos ali. Às vezes, e muitas vezes, a atitude do nosso irmão diante de uma situação é a atitude mais correta. Porém, nós não temos a capacidade de enxergarmos isso. Aí nós vamos aí olhar no Evangelho mais uma vez. Vamos lá, 2022 anos atrás. Se analisarmos hoje, com as experiências que nós temos, se nós analisarmos a vida de Jesus hoje, é uma vida plena de virtude e plena de verdade e é aquilo que nós almejamos. Porém, há 2020 anos, e aí nós vamos recordar bem com as lições que nós temos, se parássemos para pensar 2020 anos atrás e falarmos assim, Jesus, será que nós entenderíamos ele como exemplo, modelo e guia? Porque fatalmente, no momento ao qual foi nos dito, ou nos foi dado a oportunidade de escolher quem nós queríamos livre, lá no momento do Calvário, nós escolhemos quem? Barrabás. Prendemos Jesus porque nós não entendíamos as atitudes dele. Então isso também é um puxão de orelha para nós entendermos, porque muitas vezes nós estamos convivendo com irmãos nossos, pesando a atitude deles, julgando a atitude deles, mas muitas vezes a atitude deles é a mais correta e está muito mais imbuída dentro da lei moral divina do que nós podemos imaginar. O que nos falta verdadeiramente é a maturidade de compreender e de enxergar o que está acontecendo e aquela atitude. Como nós não enxergamos e não compreendemos há 2020 anos todas as atitudes, todas as reflexões, todos os pensamentos do Mestre Jesus, hoje muitas vezes nós convivemos com nossos irmãos sem compreender. E por isso nós temos aqui lá nessa passagem que a espiritualidade está para a gente no item 13 e para a gente a seguinte passagem. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, olha só para a gente ver. Se somos seres hominais, somos espíritos encarnados, temos um passado obscuro e delituoso, nós estamos muitas vezes encarnados e muitos de nós sob os cuidados e sob o amor da misericórdia divina. Porque muitos de nós, na verdade, nem merecíamos estarmos encarnados. E por amor divino,
E aí nós temos aí o famoso véu do esquecimento, que muitas vezes é misericórdia, a enfermidade também, que muitas vezes é misericórdia, na maioria das vezes, na verdade, podemos assim dizer, sempre é misericórdia, que vem aí nos cessar muitas vezes um processo obsessivo, cessar muitas vezes um processo de sofrimento, para que possamos vir na carne, mudar aí, nos melhorar, nos aperfeiçoar, é a lei divina agindo para que possamos ter um tempo de adquirir experiências para podermos lidar com o nosso passado. Mais uma vez, e assim nós podemos citar, por exemplo, muitos de nós encarnamos e ficamos aí na doutrina espírita, não porque somos perfeitos, não é por isso, é porque nós vamos adquirir experiências aí, adquirir conhecimento, porque nós temos um passado tão difícil para recuperar, ou temos, vamos assim dizer, convívios em desequilíbrio, de um desequilíbrio tão grande, que nós necessitamos de instrução. E a espiritualidade muitas vezes nos dá essa oportunidade, para no momento futuro nós depararmos, estarmos de frente aí com o nosso testemunho aí, que nós, fruto de um plantio, ao qual nós geramos no passado, segundo Emmanuel obscuro e delituoso, com a necessidade de reajustar. Misericórdia divina. Então, se nós aproveitamos bem essa situação, se nós aproveitamos bem, lançamos bem mão da instrução, se nós preocupamos, e nós vamos falar mais uma vez, se nós nos preocupamos em reformar a nossa intimidade, em adquirir novas experiências, em adquirir virtudes, em dominar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós vamos ter muito mais chances de acerto, muito mais chances de, vamos dizer assim, de conquistas morais, do que se nós ficarmos aí dando asa ou dando atenção ao nosso orgulho e egoísmo, esquecidos da aquisição da humildade. Então, o famoso caso aí de começarmos a observar o argueiro no nosso olho e começarmos a ignorar no seguinte aspecto, com indulgência, começarmos a enxergar o erro dos nossos irmãos com indulgência, com paciência. Emmanuel nos cita em uma de suas lições, na fundamentação, a qual nos foi dito lá em Reformador também, verificarmos e convivermos com nosso irmão com paciência, com tolerância, entendendo que esses nossos irmãos, assim como nós, têm defeitos, entendendo que nós estamos ali com o propósito de dar não somente a túnica, mas também a capa, sempre algo mais, sempre um pouco mais de amor, de paciência, de compreensão, de respeito ao livre-arbítrio do nosso irmão. Se eu começar a parar de fazer comentários, na lição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso, com propósito, se eu começar a parar de fazer comentários com propósito maledicente, com propósito do mal, do plantio do mal, e começar a fazer comentários com propósito do bem, direcionamento, esse é o mecanismo ao qual nós estamos aí buscando para adquirirmos essas experiências e sairmos melhor aqui do que chegamos. Porque aqui, nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, a espiritualidade fala para a gente, ó, nós não estamos falando para vocês que devem ignorar todo o mal e simplesmente conviver com o mal de certa forma, com certa displicência, ignorando. Não é isso que está falando. É o seguinte, como espíritas e como irmãos daqueles que nós estamos vivendo, nós temos a responsabilidade de adverti-los. Sim. Porém, essa responsabilidade, esse exercício, ele é fruto e, na verdade, um resultado da moral ao qual nós possuímos. Então, é mais ou menos assim. Eu só posso chamar atenção e devo chamar atenção se eu tiver moral, se eu tiver domínio sobre aquilo a qual estou chamando. Porque é aí que vem realmente aí nós vamos nos lembrar do próprio Messias, quando ele nos diz vários nãos, nós sempre nos lembramos daquele momento lá do templo em que Jesus chega nos templos. Eu sempre lembro uma vez que eu estava vendo a encenação na Igreja Católica, né? E aquela encenação em que Jesus entra nos templos e começa a derrubar as mesas e, né, e faz aquele processo todo assim. E a gente pensa assim, poxa, mas Jesus, né? Jesus o mestre, paciente, tolerante, amoroso e simplesmente agindo de forma bruta, vamos assim dizer. Na verdade, o que está ensinando para a gente ali é realmente um valor aí, é realmente qual a postura que nós devemos ter. Jesus, ele pode nos advertir, ele é tido como mestre, não é simplesmente porque ele conhece a lei, não é simplesmente porque ele entende a lei, é porque ele vive a lei. Ele é a exemplificação clara e nítida da verdade. Jesus, em sua encarnação, ele é, como ele fala, né, que ele é a exemplificação da verdade e que ele veio disseminar a verdade através do exemplo. E a espiritualidade nos ensina isso. Então, o que nós estamos dizendo?
Se nós temos aqui, estamos na posição de espíritas, de cristãos, e queremos contribuir verdadeiramente com aqueles que estão ao nosso redor, nós devemos primeiro dominar a nossa intimidade, vencer a nós mesmos e estarmos aí em constante vigilância em nossas atitudes, para que possamos assim ter a moral de estarmos ensinando ou de estarmos exemplificando, de estarmos chamando, de chamarmos a atenção de algum dos nossos companheiros. Quando Jesus chega e diz para os nossos companheiros, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, ele estava imbuído ali não somente de palavras sábias, mas todo o magnetismo que ele emanava ali naquele momento era de alguém que possuía e possui a experiência de virtuosa do perdão, do amor, da tolerância, da paciência, e realmente não tinha momento, não tinha na mente dele esse momento, esse julgar, que é exatamente o julgar no aspecto que segundo a espiritualidade, com um propósito, como disse aqui, ó, olha lá, cadê? Cadê nós pulamos? Aqui. O propósito de Jesus era um propósito do plantio do bem, né? Que é o cuidado que nós devemos ter. O propósito dele era plantar o bem, levar o bem, ensinar o bem, instruir para que nossos irmãos avançassem na evolução. Esse é o propósito do mestre. Já o nosso, com nossas experiências, muitas vezes tem um propósito de maledicência e maldade. O propósito de Jesus era reprimir o mal, ou seja, fazer com que nós avançássemos e reprimíssemos aquela atitude nossa má com o propósito do bem. E muitas vezes o nosso propósito, na verdade, é de desacreditar as pessoas cujos atos nós criticamos. É um propósito maledicente. Então, qual o propósito nós devemos ter aí quando nós estamos aí conversando, advertindo? Primeiro, nós temos que lembrar daquela passagem do Evangelho de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém estiver no erro, chame o seu companheiro no cantinho, com intimidade, com paciência e tolerância, dá aquele toquezinho, né? Com carinho, com amor, com respeito, sem gerar muito alarde, para que não fique aí. Cara, que você conquistará um amigo. Tá falando assim pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é só pra gente ver um certo cuidado com o propósito de que aquele irmão aprenda e não erre mais. Né? Lembrado de que, primeiramente, antes de nós ensinarmos, nós devemos buscar aprender. Então, o primeiro propósito nosso, quando nós falamos do não julgar, é a preocupação primeira de dominar esse ato, essa atitude de comentários difíceis, respostas complicadas, atitudes complicadas em nossa intimidade, em nossa atitude. Então, o primeiro propósito do Espírito estar lá em Consolador é a responsabilidade maior, no mundo maior também. Fala pra gente que a responsabilidade maior do Espírito para consigo mesmo, depois para com os outros. Então, o mecanismo da reforma íntima e da mudança de comportamento, quando nós nos colocamos na posição de falarmos esse tema e quando nós fomos convidados, nós começamos a perceber aqui que essa lição de não julgar, não pesar, começarmos a entender, a respeitar o próximo, a começarmos a ver com indulgência a atitude do nosso próximo, é para nós, é para mim. É um mecanismo. Eu tenho que aprender a agir dessa forma. Porque eu estou sendo convidado a estudar isso porque eu necessito. A lei divina é extremamente sábia, a espiritualidade age com extrema sabedoria. Jamais eles nos convidariam a estudar determinado tema se não fosse necessário que nós fizéssemos uma análise profunda do tema, uma análise profunda desse valor e fizéssemos uma análise profunda de nossa intimidade para corrigir algumas ou várias de nossas atitudes, algumas ou várias de nossas ações, alguns ou vários de nossos pensamentos. Então é extremamente importante. Isso é um mecanismo individual. Cada indivíduo deve fazer esse mecanismo de autoanálise, deve fazer um estudo desse tema, analisar sua atitude diária, sua postura mental, sua postura na fala e todo o mecanismo no trabalho, no lar, nas ruas, em qualquer ambiente, porque fatalmente, com certeza, nós vamos começar a perceber alguns pontos de nossas atitudes que estão mais voltados para o julgamento sem propósito nenhum de bem, sem propósito nenhum
de, como foi dito aqui, né, de fazer progredir, de fazer avançar. Muitas vezes com o propósito aí, imbuído do nosso orgulho e egoísmo, com o propósito de diminuir, de menoscabar, de menosprezar o nosso companheiro, o nosso próximo. Então é realmente um mecanismo nosso, nós devemos lançar a mão disso, que é de extrema e suma importância. Então, como foi dito aqui pela espiritualidade do Evangelho segundo o Espiritismo, o propósito de Jesus, quando ele nos adverte, é com o propósito de quê? De fazer com que nós avancemos para reprimir o mal. E qual o mecanismo qual nós, e onde, vamos assim dizer, qual o maior mal e onde está o mal ao qual nós temos que primeiramente trabalhar? É o mal em nós mesmos, é o mal na nossa intimidade, é o mal no nosso espírito. Que esse, com certeza, nós temos capacidade de dominar. O outro não tem como nós dominarmos, não tem como nós, vamos assim dizer, nós dominarmos, nós impormos, nós não tem como nós dominarmos o próximo, né? Caso contrário, o próprio Mestre Messias teria feito isso com a humanidade inteira. E o que a gente pode muitas vezes é simplesmente direcionar e instruir. E outra coisa para a gente refletir: se Jesus, com o magnetismo que ele possui, com o amor que ele possui no coração, com a evolução que ele possui no coração, não conseguiu mudar a humanidade no estalar de dedos, né? Isso aí é uma coisa para a gente refletir. Por quê? Porque não existe milagre. Existe sim trabalho, existe sim esforço e existe tempo de amadurecimento. Sempre nos lembramos daí do plantio e da colheita, porque Jesus utilizava isso muito também. Quando nós estamos aí planejando aí fazer um cultivo de algum plantio, de alguma planta, de alguma erva, tanto faz uma árvore, tem todo aquele tempo que a gente tem que dedicar ao trabalho. A gente vai lá, prepara a terra, lança a mão do esforço, do trabalho, prepara a terra com cuidado, além de preparar a terra com cuidado, planta a semente, rega a semente. Porém, é interessante, não é, meus companheiros? Quando a gente planta a semente e joga água, a planta já nasce? Não. Existe o tempo aí de amadurecimento, porque não cabe somente aquele que planta o trabalho, principalmente cabe aquele que está sendo recebendo o plantio. Jesus, há 2020 anos, plantou em nós todas as sementes de virtudes a qual ele tinha exemplificação, e hoje nós estamos aí germinando através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho, da utilização do nosso livre-arbítrio. O que nós estamos dizendo? A espiritualidade está fazendo aqui um convite para nós. Um convite para que possamos começar a entender e refletir e mudar comportamentos. Porém, o tempo, a velocidade, a colher, vamos assim dizer, a frutificação, os frutos que vão ser gerados, as qualidades que vão ser geradas disso, depende de cada um. Depende do esforço e dedicação de cada indivíduo. Depende da boa vontade, como nos diz Emmanuel, da famosa boa vontade, como nos diz a espiritualidade. Depende do nosso próprio esforço. E é por isso que a gente está repetindo várias vezes, batendo na tecla, porque a nossa consciência pesa quando a gente observa que, segundo a espiritualidade, muitos de nós vivemos a vida inteirinha, a reencarnação inteira, cometendo os mesmos erros, batendo na mesma tecla, sem entender o real propósito de nós estudarmos a doutrina espírita, sem entender o real propósito dessa lição de Jesus. O propósito verdadeiro é realmente começarmos e nos preocuparmos com o nosso mecanismo de reforma íntima. É a chave para tudo, para qualquer coisa. Quando nós vamos estudar a vida da espiritualidade superior, como nossa irmã Narcisa, como Aulus, que nós temos notícia aí, como Silas, lá das obras Ação e Reação, e nós vamos lá em Estevão, em Paulo, uma das lições de Emmanuel fala para a gente, Paulo, que antes era Saulo, se tornou Paulo, o que fez com que ele saísse na reencarnação muitas vezes na graça de Jesus, nos braços de Jesus, como Paulo, o que fez com que muitos desses saíssem na reencarnação e se tornassem mentores espirituais, o que fez com que tivesse vamos dizer, uma colheita no plano espiritual melhor e saísse de um patamar de escalas inferiores para escalas superiores, não foi as palavras bonitas que disseram, não era o conhecimento intelectual que tinha, nem a quantidade de livros que fizeram, e muito menos a quantidade de reuniões que frequentaram. Foi a reforma íntima
que eles fizeram. Foi a mudança de comportamento, a mudança de visão e a mudança que eles viam nos outros. É tão interessante, eu sempre lembro de Paulo. Paulo, em determinado momento, quando ele foi numa das cidades, eu não lembro se foi Atenas, em que ele foi apedrejado lá e quase morto. Paulo, ele machucado, ele pensou e refletiu exatamente sobre isso. Está lá na obra Paulo Estevam. Ele falou assim: meus irmãos não têm o conhecimento que eu tenho, não posso pesá-los nem julgá-los, porque eu também fui assim. Eu também agi dessa forma, eu agia dessa forma. Então não tem como eu julgá-los nem condená-los. Então nós temos que ter esse exemplo de bem de Paulo para percebermos que não cabe a nós julgar o nosso companheiro, porque nós já agimos assim e muitas vezes estamos agindo da mesma forma, na mesma proporção. A espiritualidade nos fala o seguinte, que uma das formas de a gente começar a adquirir paciência com o nosso companheiro, nosso próximo, e tem uma das lições que foi nos dada aqui, só a gente, eu acho que é busquemos o melhor. A gente vai citar a referência aqui, que uma das formas da gente começar a entender e ter mais paciência, mais tolerância com o nosso próximo, é nós nos colocarmos na situação ao qual eles se encontram. Se a gente começarmos a fazer esse mecanismo de sempre que nós analisarmos a postura do nosso irmão, segundo Emmanuel, tá? Não é segundo que a gente age, não, porque nós não temos a experiência ainda. Mas Emmanuel tem. Por exemplo, a gente assim, ó, comece a se colocar na posição do seu irmão, que fatalmente você vai observar a coisa por um ângulo diferente e vai compreender melhor aquela situação. E aí eu comecei a pensar assim, porque quando adolescente ou quando jovem, muitas vezes a gente condena o nosso pai, condena a nossa mãe, condena o nosso tio, condena o nosso avô, porque muitas vezes nos mantém uma certa disciplina ou tem uma determinada atitude da gente. E quando a gente envelhece e vira pai, mãe, avô, tio, a gente tem a mesma atitude que eles, porque muitas vezes é a atitude correta. Então é só para a gente ver. Observando do nosso ângulo, muitas vezes, a gente não vê o todo. O que a espiritualidade fala para a gente, nos oportuniza? Comece a se colocar no lugar do seu irmão. E comece a pensar, será que, se eu estiver na situação do meu companheiro, eu não agiria da mesma forma? Ou pior? Isso segundo Emmanuel. E ele fala para a gente assim, com isso, o que você vai fazer? Você vai frear a sua atitude e vai começar a refletir. Ter uma reflexão sadia. Qual reflexão? Analisando a si mesmo, deixando de analisar o seu próximo. E, consequentemente, quando você para de ver o cisco no olho do seu irmão, você para de perder tempo. É o que a espiritualidade fala pra gente. Você para de perder tempo. Eu estava estudando a lição certa vez, eu estava escutando a palestra, foi uma palestra até no YouTube. Um indivíduo falando assim que certa vez foi lá ter uma instituição com um professor lá e tal. Aí ele estava explicando para ele como é uma situação, uma empresa que aconteceu. Uma situação de um erro lá, um certo indivíduo cometeu um erro que gerou um prejuízo para a empresa. E tava todo mundo discutindo lá antes do patrão chegar, do dono da empresa chegar. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E o patrão chegou, na hora que o patrão chegou, o indivíduo já começou. A culpa, nós temos que encontrar o culpado. O patrão falou assim: não quero saber quem é o culpado. E o culpado está falando assim: não quero saber quem é o culpado, eu quero saber qual vai ser a solução do problema. Olha que interessante. Ao invés de ficar perdendo tempo ali, 2, 3, 4, 5, 10, 15 horas, 5 anos preocupado quem é o culpado, não, vamos solucionar o problema. Então, nós, como espíritas, paremos de preocupar com quem é o culpado. Ah, eu estou convivendo, nós falamos de reencarnação, estou convivendo no trabalho, numa situação tão difícil. Será que eu sou culpado? Será que meu patrão é culpado? Será que meu companheiro é culpado? Quem tem mais culpa no cartório, né? A gente sempre... Quem tem mais culpa? Quem fez um plantio errado? Não. Começa a preocupar qual é a solução dessa situação. E dentro disso, a solução não segundo o nosso ponto de vista, a solução segundo o ponto de vista daquele que sabe mais, Jesus, o mestre. Qual é a solução dessa situação? E aí nós vamos buscar nos ensinamentos do mestre Jesus com base no que a doutrina nos ensina. Paciência, tolerância, indulgência, compreensão, respeito, tudo faz parte da solução de todo e qualquer dos nossos problemas, segundo a espiritualidade. E quando eu me coloco na situação do próximo, eu paro e reflito e falo assim, opa, peraí, o que eu posso fazer segundo as instruções da espiritualidade para melhorar a situação quando eu me encontro? Porque também o que nós não podemos fazer é esperar do outro trabalho ao qual nos compete fazer. Isso a espiritualidade sempre nos fala. O trabalho, nós temos que preocupar com o trabalho que nos compete fazer. O que eu posso fazer?
Qual atitude que eu posso ter diante da experiência, diante do testemunho ao qual eu estou passando, para que tenha aqui a solução dessa situação? E não ficar me preocupando em julgar, em pesar, a pessoa é assim, aquela pessoa é assim assada, aquela pessoa assim, a pessoa age assim. E isso nós falamos isso porque nós também agimos isso na maior parte da nossa vida, da nossa reencarnação. Então é um cuidado ao qual nós temos que ter e que a espiritualidade nos convida. Se coloque no lugar do seu irmão, do seu próximo, e analise e veja, será que você não teria uma atitude correta? E aí nós vamos. Nossa referência, nosso modelo, nosso guia. Porque caso contrário, se eu não fizer essa reflexão, não tenho ele como modelo e guia, não. Eu tenho ele na palavra, mas na atitude não. Eu paro, reflito dessa forma e vejo, tá, e o Mestre Jesus, o que ele me ensina? Qual a atitude que ele me ensina a ter? A espiritualidade vem nos exemplificar, a doutrina espírita vem exemplificar e tornar para a gente o evangelho mais claro. Tá, como nós citamos aqui, ó, vamos citar aqui várias obras aqui, só para poder enfatizar. Reformador, de 1960, fazendo para a gente lição discernir e corrigir. Socorramos, comentar também lá como citamos que é essa lição, né? Aí vem Palavras de Vida Eterna, discernir e corrigir lição. Autoproteção, da obra Ceifa de Luz. Aí vem aqui, Reformador mais uma vez, 1964, Comunidade. Busquemos o melhor, está lá no capítulo, lá na edição do Fonte Viva. Eu começo a pegar essas lições, e é por isso a importância do estudo constante que a espiritualidade fala. Eu começo a estudar essas lições e ver assim, tá, como que a espiritualidade me explica que eu devo agir diante dessa situação? E aí o que eu vou fazer? Eu crio um programa de ação. E esse programa de ação eu vou aí com disciplina, devagarzinho, no dia a dia, modificando pequenos hábitos, modificando pensamentos, lembrando que a importância do estudo, porque o estudo ele faz com que nós acionemos o nosso superconsciente. Está lá no capítulo 4, 3 ou 4, lá, cérebro, no mundo maior. Então, quando nós estamos no estudo constante, é como se nós estivéssemos o tempo todo que regando a nossa mente com aquilo. Então, quando eu rego minha mente o tempo todo, eu acesso muito mais a minha mente e minha intuição com muito mais facilidade. Então, é como se fosse assim, eu estou sempre falando de perdão, sempre estudando sobre perdão, preocupado em adquirir essa qualidade. Consequentemente, no meu dia a dia, quando estiver acontecendo a situação que eu estou ali para trabalhar o perdão, vem muito mais fácil. A espiritualidade enquanto um campo de ação muito mais fácil, um campo de produção muito mais fértil, porque eu estou constantemente ali como a terra, trabalhando a minha terra, trabalhando a minha mente e com a minha mente ele propensa a receber aquela semente. Se eu não estou em constante estudo, em constante reflexão, em constante preocupação em aquisição de moral, eu fatalmente repito o meu passado, que é muito mais voltado por intelecto, muito mais voltado para o orgulho e para o egoísmo do que para a aquisição de virtudes. Então, nós estamos repetindo aqui várias vezes para entendermos que nesse propósito de aquisição dessa virtude, que é exatamente ter a indulgência, ter a paciência, ter a tolerância, ter a compreensão, olha para a gente ver um monte de coisa que eu posso trabalhar em mim, que eu devo trabalhar em mim para não pesar e não julgar o meu próximo. Além disso tudo, eu tenho que o quê? Introjetar e mudar o meu comportamento, mudar a minha atitude, que é o que realmente importa. Wagner, alguma questão aí? Algum comentário? Porque 10 Sim, minutos já. sim. Nós temos aqui a seguinte pergunta. Tenho o péssimo hábito de julgar o outro. Você Nós todos. pode indicar leituras para me ajudar a melhorar? Obrigada. Leituras, na verdade, eu não vou falar assim, vou passar para a gente o referencial, porque, na verdade, todo o evangelho de Jesus é fantástico. E, na verdade, não é nem leitura, porque a espiritualidade nos ensina que não é só ler, é mudar comportamento, é ficar o famoso olhai, vigiai e orai. Mas aí nós temos aqui, vamos usar o referencial que nós utilizamos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós citamos aqui, capítulo 10, está lá no item não julgueis para não serdes julgados. Está no item 11 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem as lições qual nós estudamos. Capítulo Socorramos, lá da Reformador, de 1960. Capítulo Discernir e Corrigir, Palavras de Vida Eterna, que é a obra Palavras de Vida Eterna, capítulo 179. Capítulo Autoproteção, que também está para a gente lá na Ceifa de Luz, capítulo 47. Título Comunidade Reformador. Reformador, página 97, mas está lá, Comunidade. Busquemos o melhor.
Está lá em Fonte Viva, capítulo 113. Observemos amando. Reformador, 1958. E em família, também capítulo, Ceifa de Luz, capítulo 52. O Olhar de Jesus, o capítulo, que está lá em Reformador, de 1956. Essas são as lições que nós utilizamos hoje como referencial no estudo, mas não é só elas. Todo o Evangelho de Jesus é de suma e extrema importância, porque todo o Evangelho de Jesus nos ensina isso. É começarmos a preocupar com a nossa intimidade, porque a partir do momento que eu começo a preocupar comigo, não egoisticamente, não egoisticamente, mas com esse propósito de mudar meu pensamento, mudar minha intimidade, mudar minhas atitudes, eu automaticamente paro de preocupar com o próximo. É mais ou menos esse mecanismo do nosso companheiro do patrão, né? Peraí, não estou preocupado com quem é o culpado, não. Eu quero uma solução. Aí para de preocupar com o culpado e começa a preocupar ali com o propósito, vamos dizer assim, com realmente a solução do problema. É o que a espiritualidade sempre nos ensina. Não fica preocupando com os efeitos, não. Olhe a causa, analise a causa. A causa do nosso sofrimento, a causa das guerras, a causa dos conflitos, a causa das discussões, das dissensões familiares, a causa de todo e qualquer desequilíbrio está aí, ou melhor, está, na verdade, podemos assim dizer, não está nos efeitos. A causa de tudo está no quê? Na falta de reforma íntima. Ver o conflito em si é só uma situação em si, um testemunho. Agora, a causa daquilo ali é o quê? Um desajuste que ocorreu por causa de indisciplina, muitas vezes, em falta de indulgência, falta de paciência, falta de tolerância, falta de amor, falta de caridade, todas as virtudes aí que ensinadas por Jesus. E se essa é a causa, o que eu tenho que fazer? Adquiro essas qualidades morais para que o quê? Não tenha mais aquele efeito. Se eu começo a adquirir moral, eu começo ao quê? Dominar os efeitos, começo a controlar os efeitos. Sofrimento, guerras, discussões, conflitos não mais ocorrerão. Se quiser, depois a gente manda o referencial também, ao próprio Mendes, ou alguém que pode mandar o referencial do estudo também. A gente manda o referencial, mas a ideia é, por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que ler uma lição vai resolver o meu problema. Que ler um livro vai resolver o problema. E, na verdade, que a espiritualidade sempre nos ensina para a gente 3 passos. Primeiro, espíritas, instruí-vos, né? É o mecanismo principal, instrução. Instrução é primordial. E depois, amai-vos. Só que o amai-vos, aí vem instrução, eu preciso de me instruir, eu preciso de ler, preciso de compreender, preciso de refletir. Aí vem, eu preciso ter fé naquilo que eu estou estudando, porque caso contrário vai ser simplesmente um conhecimento aleatório, passou pela minha cabeça, adquiri aquilo, repito, a todos os direitos, mas não tive fé, nem fé, e fé para nós espíritos não é fé confiança, não é fé raciocinada, né? Não é fé simplesmente de achar, de acreditar, é fé raciocinada, aquela fé que eu reflito, que eu crio um propósito, que um programa. E o terceiro passo principal e primordial que vai coroar tudo, que é o trabalho. E que trabalho é esse? É exatamente essa mudança de comportamento, a aquisição da experiência. Como nós citamos, sempre usamos exemplos, assim, que é bem didático, que é bem claro. Ah, no meu lar, um amigo meu citou esse exemplo que é fantástico. Ele falou assim, gente, no meu lar, antes de eu estudar, por exemplo, sobre paciência, tolerância e indulgência, eu chegava no meu lar, por exemplo, meu vizinho, não importa, meu pai, minha mãe, falava qualquer coisa comigo, eu brigava, gritava, soltava os cachorros, ficava bravo. Ficava uma semana, um mês, 3 anos, 4 anos sem falar com eles. Agora, depois que eu ouvi o evangelho, o que eu faço? Ao invés de eu brigar, gritar, eu vou pro meu quarto quietinho e faço uma prece. Meu Deus, me ajuda aqui a ter paciência, que eu tô nervoso. Eu tô nervoso, eu quero brigar, mas não vou brigar. Eu vou aqui parar, refletir, vou pegar uma leitura aqui, vou ouvir uma música, é uma atitude diferente do que eu tinha. E assim eu vou repetindo até o momento que eu dominei totalmente a minha atitude. Nós nos lembramos aí do nosso irmão, como nós citamos nosso irmão Paulo. Paulo é interessante. Ou tem mais alguma pergunta? Porque a gente está desenvolvendo um raciocínio aqui. Não, até só para lembrar o pessoal que essas referências que você citou agora há pouco, né, estarão gravadas, quer dizer, a palestra toda estará gravada amanhã, estará sendo publicada amanhã no YouTube, quer dizer, está sendo gravada agora, será publicada amanhã no YouTube. Então, quem quiser rever, né, essa passagem, principalmente onde você falou várias referências, a pessoa pode revisar quantas vezes quiser. E perguntas não tivemos, só citar aqui um comentário que foi colocado. Ô, Wagner, Oi? Sim?
Eu queria citar uma obra que é um livro muito bom para nortear o nosso dia a dia, nosso comportamento, que é o livro Conduta Espírita. Fantástico, fantástico. Conduta espírita. Ok, Só citar essa obra. André Luiz, sim, Sim. isso, perfeito. fantástico, fantástico. E aí o comentário é assim, bem complicado praticar o não julgamento. Como dizia Paulo, nunca conseguimos fazer o bem que queremos e sempre fazemos o mal que não desejamos. Mais ou menos isso, né? Como sempre, nós justificamos este nosso comportamento como querendo o melhor para o outro e com essa atitude julgamos e condenamos. Muitas vezes, se pudéssemos, até executaríamos as sentenças que desejaríamos para o outro. Juízes e algozes, né? Juízes e algozes. É o juiz e o carrasco. É interessante, já que foi citado para a gente uma lição aqui, uma obra que nós citamos o nome dela, que é fantástica, que é exatamente Paulo e Estevão de Emmanuel. É, tá, por espinho de Chico. Aquela obra, ela mostra pra gente um espírito já que desde a adolescência vivia virtudes, mostra um espírito que a gente muitas vezes fala assim, Paulo de Tarso, a gente acredita o seguinte, chegou Paulo de Tarso, como Saulo, caiu na estrada de Damasco, acordou como Paulo e já começou o apóstolo gentio, já fazendo um trabalho fantástico, né? E quando nós vamos ler a lição, nós vemos aí que Paulo viveu esse mecanismo, que é o mecanismo de quê? O tempo todo lidar com situações difíceis, diferentes do que ele raciocinava, já quebrando e modificando o seu estado de pensar, gerando um conflito em sua intimidade, como Saulo, encontrando com Abigail, encontrando com Estevão, encontrando com Simão Pedro, lá na casa do caminho. Já começou aquele reboliço em sua mente, até no momento que ele caiu na estrada de Damasco. É interessante que naquele momento não se tornou Paulo, porque constantemente vinham tendo acontecimentos em sua vida em que, com o conhecimento que ele adquiriu lá no deserto, estudando com Ascla e Prisca, que foi inclusive interessante na lição, que foi um dos indivíduos que ele prejudicou no passado, estudando, ele voltou a conviver com a humanidade e o tempo todo deparando com o seu passado e gerando uma situação diferente. Deparando com o seu passado e gerando uma situação diferente. Ou seja, como ele mesmo disse aí, recebendo do passado que ele gerou e buscando no referencial do Mestre Jesus ter uma atitude nova. Obra fantástica que serve como referencial para todos nós cristãos, para que possamos aí ver um indivíduo que na mesma reencarnação, olha que interessante, saiu de Saulo, algoz, aquele que criou leis, que criou o primeiro mártir do evangelho para o apóstolo dos gentios e que praticamente disseminou o evangelho aí pelas terras aí fora da, né, Palestina, aquele campo gigantesco de situação lá geográfica. Interessantíssima obra também, referencial para a gente estudar, não é romance, é obra de estudo. É fantástica também, um referencial para fazermos. Então, só para finalizarmos, Wagner, tem um comentário a mais? Não, seria só esse mesmo. Então, qual é o nosso propósito aqui hoje? Foi exatamente o quê? Chamarmos atenção para percebermos que estudar sobre o julgamento não é com um mecanismo de quê? Para perceber que muitas vezes as nossas atitudes são de julgamento, que nós devemos realmente começar a dominar e ter o cuidado de, se queremos julgar alguém, que julguemos a nós mesmos. Julguemos nossas próprias atitudes, nossa própria situação, para que assim possamos modificar. Não com o propósito de pesar, de cair em depressão, de nos acharmos pequenos, não, mas com o mecanismo de eu tenho defeitos? Tenho. Então, como o exemplo que nós falamos é o seguinte, tá aí o problema. Eu tenho um passado obscuro e delituoso. Tá, mas qual vai ser a solução? Qual a solução? E essa solução é essa, como eu vou fazer para agir e adquirir essa experiência para modificar o meu passado? Então, aí a gente Jonas, agradece a oportunidade. Sim. ainda temos aqui uma última pergunta. Fala assim, eu estou passando por situações em que eu não estou tendo este controle e começo a fazer justamente o que não deveria fazer, como xingar, blasfemar e julgar, mas não está propondo uma mudança no ambiente. Esta lição vestiu em mim. Na verdade, é um comentário, né? Investiu em nós, na verdade, né, Wagner? Porque, na verdade, é como foi falado pelo Evangelho. Por isso, a necessidade de vigilância constante. Porque todos nós somos desse jeito. Como foi citado, nosso passado é obscuro e delituoso. Se nós baixarmos a guarda, nós vamos repetir o passado. Então, o que a espiritualidade nos ensina é estudo constante, reflexão constante, trabalho na caridade, a mão tentativa. Eu sempre lembro de uma passagem que se diz da igreja evangélica assim, cabeça vazia, oficina do diabo.
É interessante. A cabeça sem novas coisas é mais ou menos assim. Se nós não adquirirmos conhecimentos novos, nós vamos ser sempre a mesma pessoa. Se nós não buscamos agir diferente, por exemplo, se eu não, profissionalmente, se eu quero ser um médico, não basta eu querer, eu tenho que estudar. E se eu estudar, não basta só estudar, basta eu trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Se eu era um porteiro, se eu era um lixeiro, eu vou continuar sendo lixeiro e porteiro. Então é mais ou menos assim. Se eu quero realmente adquirir novas virtudes, primeiro, adquirir o estudo constante necessário. A reflexão constante, a oração constante necessária, porque a oração é uma das ferramentas fantásticas que nós temos, e o trabalho no bem. Com isso, nós vamos angariar amigos espirituais, segundo a espiritualidade, né? Segundo o que a gente fala, não. Nós vamos angariar amigos espirituais. O comprometimento e a seriedade que nós temos vai nos fazer com que os amigos se aproximem e nós vamos ter mais forças para resistir ao mal. Lançar a mão do evangelho é fantástico. E, principalmente, como a espiritualidade diz, trabalhar os pequenos hábitos do dia a dia. Você quer mudar um comportamento? Trabalhe os pequenos hábitos e vai trabalhando eles constantemente. Como citamos, no trânsito, no trabalho, nas ruas, né? Sempre regando, sempre estudando, sempre refletindo, sempre lendo sobre virtudes, que é extremamente importante. É realmente tendo esse mecanismo de acionar o nosso superconsciente. Estudemos lá o capítulo 3 e capítulo 4 no Mundo Maior, que contribui muito também para a gente entender também um pouquinho o mecanismo do cérebro e como que se dá a intuição. Em outras oportunidades, nós trazemos outros referenciais também, que a gente faz anotação, para nós começarmos a compreender como que se dá o mecanismo na mente do espírito e como que a gente pode aí começar a trabalhar para começarmos a ter realmente a condição de ter uma sintonia melhor, para ter uma atitude melhor. Lembrado de que não é rápido e não é no estalar de dedos, como diz a espiritualidade, a evolução não dá saltos. Então é necessário boa vontade, esforço e dedicação de todos nós. Estamos no mesmo barco como companheiros aí buscando nos melhorar e temos aí, graças a Deus nessa reencarnação, a doutrina espírita, a oportunidade sagradíssima que não sabemos se vai se repetir. Então, que possamos aproveitar bem essa oportunidade. Nós te agradecemos muito, viu, Jonathan, por trazer mais uma vez este estudo muito aprofundado, que com certeza contribuiu, está contribuindo, vai continuar contribuindo para a melhoria da nossa consciência espírita, né? E te agradecemos muitíssimo aí por todo esse esforço, por estar aqui conosco mais uma vez. Na verdade, E agora, eu que agradeço então, a oportunidade. Ok. E agora, então, caminhamos para o nosso fim, né? Vamos pedir ao nosso irmão Mendes que faça para nós mais uma canção de harmonização e pedimos a ele ainda que também possa fazer para nós a prece final, logo após a canção. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade dos ensinamentos dessa noite. Agradecemos ao irmão Miramês e toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual que nos permite termos esse trabalho de estudo, que nos apoia, que nos dá sustentação, e que a paz do Mestre Jesus possa estar envolvendo todos os companheiros aqui presentes, os seus lares, que todas as águas possam
ser fluidificadas e que essa paz possa permanecer em cada coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos a todos que aqui estiveram presentes, né? Mais uma vez. Vamos, então, a encerrar, lembrando que estaremos aqui novamente na segunda-feira, de 20 às 21. Fiquem todos com Deus.